Cara, foi um processo estranho. Foi sofrida, a prova foi sofrida pra caramba, principalmente depois da metade, assim, sabe? Mas o processo para chegar na maratona foi, não sei, foi tranquilo. Eu acho que porque na hora de fazer na hora de fazer a planilha, executar, acho que foi de pouco em pouco, mas o que mais doeu mesmo foi a prova no dia. Não esperava no final, assim, você chegar e ter aquele choque de emoção, assim. Foi bem diferente. A fila começava aqui, aí tinha cada seção de pace aqui, tinha os portões diferentes aqui. Aqui já tava a galera de um pace 6 e pouco e tal. Aí aqui tava o pessoal das assessorias, tudo. E a largada foi lá no final. A largada foi ali perto da rotatória. Perto da rotatória não, acho que foi aqui no meio do caminho aqui já. A saída. Bem aqui, eu acho. Foi a hora que eu saí com a medalha que eu encontrei a Kate. A gente foi sinistro, porque a hora que eu passei a rotatória, que eu vim pra cá, eu tava segurando o choro. A hora que a gente viu a Kate, daí não deu mais. Queria dar os parabéns, daí não deu pra segurar, mas aí é uma emoção diferente. A gente uma emoção, tipo, você sente uma emoção lá que você é muito forte um dia, mas a maratona é como se fosse uma coisa diferente. É outra, bloqueia outro, os vários. É igual aquele filme do Divertidamente, por exemplo. Cada coisa é uma sensação diferente, é uma emoção diferente. E a emoção realmente só treinando, fazendo. A hora que você termina ali é uma coisa de louco, assim, você não tem o que explicar. É sentindo na hora. O Leandro também acompanhando ali no final, a hora que a gente chega na reta, assim, a cabeça é tipo, o tempo todo a cabeça martelando, desde os KM 21 mais ou menos, a cabeça vai martelando assim, chega. E da hora que vai chegando no final, assim, vai dando aquele negócio, assim, não sei, vai subindo uma sensação no corpo. Isso foi já na hora que a gente chegou no final ali quase. Como que você montou a estratégia? Assim, se largou bem fraco? Tinha alguma expectativa de tempo para fazer a primeira? Você escolheu aqui a região? Por qual razão? Se a época do ano influenciou? A maratona foi um negócio engraçado, porque lá na empresa eles têm alguns benefícios, assim, geralmente eles oferecem. Quando surgiu a maratona, eles fizeram uma parceria lá com o pessoal da empresa, deram um desconto. Eu peguei e fiz a inscrição no susto. Falei, cara, não vou perder. Peguei e fiz. Liguei pra Kate, pra minha esposa, na hora. Falei, mozão, vamos fazer a maratona comigo. Daí ela falou, você tá maluco? A gente nunca fez 21. Daí a gente foi conversando, ela pegou e fez pra 21. E eu ia correr a maratona sozinho. Nisso vocês já estavam correndo há quanto tempo, mais ou menos? A gente corria bem esporádico, assim, sabe? A gente não tinha o hábito de correr. A gente corria, tipo, final de semana, os 15K de Santa a gente fazia direto. Mas realmente a gente não tinha... Tinha uma bagagem. Exato, a gente não tinha bagagem. Bom dia! Bom dia! Principalmente a maturidade de correr. A gente não tinha nenhuma, a gente é completamente amador. Aí bateu a responsabilidade. Fala, putz, tem que começar a fazer alguma coisa. Chegar no dia e tentar correr na loucura, não vai dar, vai se lesionar e tal. Daí eu tinha acabado não. Eu já tava mais ou menos um ano sem treinar com uma assessoria. E sabe, cara, assessoria geralmente
é um valor personalizado. Então, personalizado que eu quero dizer, você vai receber um treino e um acompanhamento para isso, se você tiver condições de manter. Aí a gente tava meio apertado na época. Bom dia. E daí, bom, eu falei assim, cara, o GPT tá aqui. Até você, Bruno, já tinha comentado antes pra gente que, cara, o GPT dá pra fazer assim, assado. Eu peguei e comecei a fazer com o GPT. Falei, cara, essa é a minha meta, é terminar, é concluir. Não tenho objetivo de tempo. E eu preciso chegar lá. O que eu tenho que fazer? Posso ir pra academia, correr. A estratégia é totalmente sua, GPT. E daí eu comecei a fazer treino semanal. No começo eu fiquei um pouco assim receoso, porque eu não sabia da estratégia. Então ele começava a dar umas corridinhas bem devagar, pace de 8, 7,30 e umas distâncias de 7 mais ou menos um dia. Aí eu fiquei, putz, como é que eu vou correr 42 correndo essas distâncias curtinhas aqui? Mas fui somando volume. Cada semana que terminava era 20 km acumulado, 50 km acumulado. Cheguei a bater ali, acho que até 110 km acumulados na semana, se eu não me engano. Teve bastante volume. Se eu não me engano é 100 e poucos. Não, acho que foi 100 e poucos no mês. Enfim, não lembro direito, porque chegava a semana que eu tinha que fazer os longão, batia 20, 30 no final de semana. E durante a semana fazia uns 3 tiros de 10, assim, mais ou menos, de rodagem. E isso ia acumulando. O último longão que eu fiz antes da prova, eu fiz, se não me engano, foi 18 numa sexta-feira. E depois eu fiz 32 no sábado, que acumulou uma corrida em cima da outra. Mas deu pra sentir bastante o desgaste. Então eu não precisei fazer tipo 42 quilômetros de um treino só, sabe? A maior distância que você fez antes da prova tinha sido quanto? Antes de começar a treinar pra maratona? Antes de 15K. Foi 20 quilômetros. Em treino. Em treino. E depois você começou a... Durante o processo de treino que o GPT te mandou, a maior distância tinha sido quanto? 34. Eu concluí o treino para a prova com 34 quilômetros. Mais ou menos. Foi no final de semana antes da maratona. Aí foi quando eu tirei aquela semana para realmente para descansar, enfim. Eu devia ter tirado 2, mas o GPT não calculou direito ali. Inclusive isso é uma das coisas. Ele se perde muito na questão de linha do tempo. Então, se você falar para ele, quero treino de segunda a segunda, ele vai gerar. Mas se você começar a cravar dias, ele começa a se perder. Eu não sei porque, se ele tá em outra linha do tempo, outra time zone que chama, sabe? Mas enfim. Bom dia. Então, quem fez os treinos praticamente foi 100% GPT, com outras coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Aí sempre que eu terminava os treinos, pegava o Strava, fechava, tirava print e colocava no GPT. Função, hein? Função. Aí ele pegava os batimentos, pegava a distância, a média. Bom dia.
Aí com base no que eu subia, ele tirava os dados e já ia subindo. Praticamente todo o percurso, todo o meu treino foi feito ali com pace de 7:30, 7:40, 7:20. Isso foi baseado no que você colocou como meta. Isso, maratona. que era terminar a prova. Ah, tá. Mais ou menos uns 2, 3 meses antes da maratona, eu tinha conversado com um amigo. Daí ele falou, eu tenho uma meta e tal, terminar abaixo de 5 horas. Aí eu fui ver o regulamento da maratona. Eu vi lá que tinha limite, se não me engano, tinha os cortes, sabe? Uhum. Então o corte, ele é muito mais agressivo no começo. Bom dia. Então os primeiros... Eu não lembro a quilometragem de corte, mas era corte ali nos 15, sei lá, 20. Tinha mais uns 2, 3 cortes pela frente. Era o quê? 3 horas? Putz, eu não lembro. Eu não lembro dos cortes, mas no começo tinha que manter um pace ali mais de 7, assim. 7 baixo, 6 e pouco. Pra passar com folga. Mas depois que você passasse ali do quilômetro 21, 28, aí você tinha uma margem bem maior para terminar a prova. Foi aí que eu coloquei 2, 3 meses antes da prova o objetivo para terminar sub 5 horas. O limite total era 6. Uhum. O limite total da prova era 6 horas, eu tinha colocado daí objetivo sub 5. Aí o GPT deu o feedback dele, é possível, dá pra fazer, mas não dá pra faltar treino mais. E durante esse período que eu tava treinando, acho que eu perdi treino acho que 1 ou 2 vezes, 6 meses treinando. Então eu segui certinho o que eu precisava fazer. Tinha que fazer distância? Vamos fazer distância. Tá chovendo? Vamos pra academia. E assim a gente ia batendo o treino que precisava. Não era todo dia. Era, sei lá, 3, 4 vezes talvez. 3, 4 vezes, 3, 4 corridas no dia. E fortalecimento. Nada de coisa muito pesada. Era exercício realmente pra fortalecer e manter o corpo, sabe? Sim. Preparado para receber o impacto. Tive muita dor no joelho, mas eram dores mais pontuais. Então, corria 30 km, depois tinha que descansar, o joelho dava uma gritadinha. Mas daí foi, conforme fortalecia, alongava, diminuía, daí fazia compressa de gelo, passava. Então, nesse sentido, o GPT ajudou muito, muito. Sério mesmo? Que se eu tivesse tentando fazer sozinho, não ia rolar. Tipo, deu dor no joelho, o que eu vou fazer? Eu vou parar de correr. Mas você escrevia pra ele, perguntava? Não, eu escrevia tudo. Falava assim, corri hoje e tal. Apareceu esse tipo de sensação. Ele falava, compressa de gelo 2, 3 vezes. E realmente dava uma melhorada muito forte. Sinistra. Boa. Bom exercício. Bom dia, obrigado. Bom dia. Opa. E isso foi praticamente durante todo o percurso dos 6 meses. Quando chegou, a gente estava fazendo sempre semana 1, 2, 3, 4, 5. Quando começou, chegou mais perto, eu vi que ele não estava calculando direito a data para terminar o treino. Por isso que eu acabei terminando os treinos 1 semana da prova. Ótimo. Aí nessa semana pré-prova você zerou a corrida? Zerei. Zerei no tipo, ia ali, corria um pace de 7:30, 8, só para manter o estímulo. Uhum.
mas sem distância. Corria tipo 30 minutos, 20, só para manter o corpo no estímulo. Aquela corrida regenerativa. Sim. O que você acha que os treinadores, as assessorias, como que você acha que elas veem essa questão da IA? Não digo tomando o trabalho deles, mas facilitando um pouco por questões de preço, enfim. Aham. Cara, Depois eu falo a minha opinião. aham. Eu acho que a IA vai, de certa forma, até certo ponto, competir diretamente com a propriedade intelectual dos treinadores. Ah, o cara estuda, sei lá, X tempo, tem X experiência. Isso não se substitui. Com certeza, uma assessoria vai ter um olhar mais clínico para você. Mas se a gente vai falar de uma pessoa que não é atleta de ponta, tá começando, sei lá, e precisa de um conhecimento geral que serve para a média de todas as pessoas, a IA atende com certeza. Essa foi a minha experiência. Então, se conhecimento genérico, por exemplo, compressa de gelo, dor no joelho, quando que precisa se preocupar, que tipo de alongamento que precisa fazer, o pace da corrida. Uma coisa que eu aprendi logo no começo, eu fui correndo no Barigui, tinha que fazer 15 km, meu pace estava ali em 7h30, 7h20, não, perdão, por volta de 7. E eu tava sentindo apertar. Quando eu coloquei isso no GPT, ele falou, cara, tem que forçar a diminuir a velocidade. Tem que ser 7h30, tem que ser 8, porque a estratégia é você correr muita distância sem impactar o teu fôlego, sem impactar fisicamente, sobrecarga, etc. Mas ele dava alguns treinos específicos no ritmo mais pesado? Ele dava tiro de velocidade. Quantas vezes por semana você Uma. mais ou menos? Uma, no máximo 2, não mais do que isso. Era bem pontual. Aham. Então a maioria das vezes era rodagem. Bom dia. A maioria das vezes era rodagem. Aham. Do tipo 15, 12 durante a semana. E depois no final de semana era algo mais, uma distância maior. A gente começou ali. Os longões começou com 15 e daí ia aumentando. 18, 22. Quando a gente bateu de 22, ele diminuiu de novo drasticamente. A gente começou de novo. 18, 20, 22, 24. Aí ele diminuía de novo. A gente ia até o 28. Quantos meses foram? Foram 6 meses. Acho que nesses 6 meses aí, a gente subiu o volume. Aí um final de semana ele diminuía o longão. Aham. Pra gente assimilar essa distância. Aí depois a gente subia de novo, cortava a distância do longão de um final de semana. E daí a gente bateu a maior distância ali. Foi próximo ali da maratona. Então, eu diria, vai substituir completamente? Não. Mas, com certeza, dá pra competir diretamente ali e atender muita gente, sabe? Aham. Vou começar a correr. Cara, o GPT atende 100%. Mas um bom diferencial entre uma assessoria
por mais que seja online, você diria que é o grupo? O grupo, com certeza. Você poder estar junto com outras pessoas é um motivador direto, com certeza. Se você não consegue treinar sozinho, o grupo faz muita diferença. O grupo, a experiência do cara que tá ali ensinando também, Sim. Eu acho que não jamais substituirá. E como que você lidou com isso? Você já sabia disso quando Já decidiu fazer pelo chat? então, eu sempre fui, preciso ir pra academia, preciso ir pedalar, fazer as coisas, era sempre, na minha boa parte, eu criei esse histórico de treinar meio que sozinho. Mas, por exemplo, na época da pandemia que eu comecei a pedalar, comecei sozinho, aí achei um grupo grande. Porra, é muito massa. Um chama o outro, vai longão, pedala junto, segurança, muito bom. Mas, digamos assim, se você não tem problema de treinar sozinho, o GPT resolve, enfim, ele passa o treino, você executa. Eu tive um apoio ali bem forte também, seu, do Leandro, da Kate, o Hype corre. Então a gente tenta variar, sabe, o estímulo. Um dia, sei lá, durante a semana é sozinho, final de semana corre com alguém. Às vezes a Kate conseguia ir junto, vai correr num parque, tem um monte de gente lá correndo. Entendi. Mas enfim, se comparar a assessoria GPT, tem seus benefícios, tem que pesar, sabe? Pra você, resolveu? Pra mim, resolveu. Cara, eu como treinador, antigamente, antes de ter a IA, é difícil montar do zero uma planilha, você vai partir de uma base que você já conhece. E eu comprava muito treino de outros treinadores aí, Sage Canada, e lia bastante livro de corrida, influências, tipo do Jim Karnazes, do Kilian. Então, ou às vezes pegava de revista, mais antigamente ainda, que era o que tinha. Aí ia modulando baseado na conversa que a gente ia tendo com o aluno. Então, nesse sentido, hoje, se você me pedisse, eu acho que eu até te falei isso, um treino para maratona, eu ia recorrer à IA, porque é muito mais rápido e toma menos tempo, e se você souber alimentar direito, O resultado é muito bom. funciona muito bem. Eu, para um planejamento no meu desafio lá, que eu desci a serra ali correndo, 277, eu usei tanto em parte nutricional, o que a gente ia fazer de estratégia para descer. Tudo bem, eu sendo da área facilita um pouco, mas sempre tem dúvida, eu nunca tinha feito mais do que 42, e não sozinho, nesse ritmo autossuficiente, né? Levando tudo, quanto que eu ia precisar levar. Então, ajudou. Poderia ter conversado com alguém? Poderia. Mas eu quis fazer o teste com a IA. Na época não existiam aplicativos específicos para isso. Hoje tem o Runa ou Runna, não sei como é que se pronuncia, que acho que é pela Strava também. Muito bom, muito organizado. Provavelmente já é um banco de dados bem direcionado, específico para isso. Então, só para finalizar, eu usaria, já usei e não vejo problema, não desmerecendo o trabalho de nenhum coach, nenhum técnico, nenhum outro professor, mas nesse ponto eu acho que a IA supre bem. Correções,
análise postural, resolver esses problemas como algumas dores articulares, o que você pode estar fazendo de errado, aí é outra história. Aí até ajuda como aliviar, que nem a gente falou, as compressas de gelo, que é conhecimento comum. Mas a parte postural, às vezes é difícil de entender só com explicação verbal, um texto. Precisa que alguém tenha um trabalho mais direcionado ali. Exato. Então, nesse sentido, acho não prudente. Mas para montar a planilha de treino, 100%. Se você pega uma pessoa ali normal, que a média de conhecimento atende, que é a grande maioria das pessoas, funciona muito bom. Tem alguma coisa específica que precisa de um conhecimento mais específico, sei lá, uma síndrome, alguma coisa, faz total diferença você ter um acompanhamento profissional, com certeza. Sim. Ou se você é profissional. Bom, eu sei que a sua esposa é nutricionista e provavelmente ela deve ter te ajudado nessa questão, mas você cogitou perguntar pro chat algo sobre? Não, o tempo todo. Gasto assim durante prova, quanto já é levar ou o que levar? O tempo todo, praticamente. Então, quando eu tava... Logo no começo, quando eu comecei a correr, preparar para maratona, não me preocupei muito com a nutrição. O próprio chat trouxe tópicos de nutrição, mas a gente não foi específico. Então a alimentação eu mantive a mesma coisa durante esse período. Como eu já vinha me regulando na alimentação antes, eu continuei fazendo a mesma coisa. Mas o chat trouxe tópicos de tipo nutrição dentro da prova. Então, você vai correr 20 km, o que você precisa comer no meio? Geralmente ele trazia carbogel. 2, 3, para provas mais longas. Mas se você precisasse adaptar, ele também dava opção. Tem mel, doce de leite. E quem sugeriu isso principalmente foi minha esposa. Por ela ser nutri, ela já tinha conhecimento de outras coisas, porque carbogel é caro. Se você for usar todo final de semana, acaba pesando um pouco. Então você começa a ter subterfúgio. Um melzinho, bananinha. E ela, como ela já conhecia, já tinha experiência disso, ela ajudou muito. Principalmente para calcular quantidade de cafeína, quantidade de carbogel que precisa usar, alimentação na semana da prova, para chegar no dia da prova com o intestino não ficar pesado, sabe? Não dar piriri. Então isso ajudou muito. Bom dia, bom dia. E não é à toa que eu cheguei lá no dia, não tive piriri, não precisei parar no banheiro antes da prova, dar uma mijadeira do caramba. Adrenalina. Né? Mas piriri mesmo, zero. Não precisei parar no banheiro. Então você pode tentar com o GPT, pode ser que funcione muito bem, mas eu acabei não usando tanto, eu usei mais a Kate porque tava em casa, enfim, né, mais fácil. Pra mim, o peso foi uma grande dificuldade. Comecei a treinar, eu tava com 94 quilos. Eu terminei uma semana depois da prova com 90 quilos. Foram 2 de gordura, alguma coisa assim. E 1 quilo e pouco de massa magra que eu perdi. Então eu consegui segurar bastante. Mas ainda assim, eu corri a prova com 90 quilos. Foi É duro, né? Quando eu comecei o dia da prova, comecei a correr. Se você vai na onda da galera,
você não nota isso. Mas você tá correndo numa velocidade de 5 e você não sabe, não presta atenção. Tipo, você só começa a sentir o corpo. Ué, o que tá acontecendo que eu tô correndo mais rápido? Eu não corri assim. E você não sente isso, você vai na onda da galera, sabe? Assim. Então, a hora que eu olhei assim os batimentos, eu falei, puta que pariu, tem que segurar. Aí eu comecei a... Você tem que forçar o corpo realmente para ir mais devagar. Aí eu comecei a forçar. A inércia da galera passando assim começa a puxar o corpo, sabe? Então, no começo da prova assim eu já forcei. A galera começou a despontar, foi. Quilômetro 10 mais ou menos. Foi quando eu consegui assim estabilizar junto com a galera. No mesmo pace assim, sabe? Então no meio daquele pelotão ali eu fui e terminei a prova. Praticamente. Cruzei com algumas pessoas de novo. Você passa, elas ficam. Tem muita gente que tem facilidade pra começar e parar, sabe? Eu não parava muito. Porque eu sentia que o joelho tava começando a inchar. Sabe quando você treina e fica no pump? Sim. O joelho tava do mesmo jeito. Aí eu pensava, putz, se eu parar, na hora de voltar a correr de novo, eu vou sofrer. Então... Aí você manteve. Eu tive que manter. Até várias vezes durante a prova, vinha vontade de caminhar. Mas daí eu parava e pensava assim, putz, tem um monte de gente caminhando. Eu não tô tão cansado assim. É só o corpo querendo realmente parar. Então eu continuava. Falava, não, dá pra continuar ainda. Dá pra ir, tá no final. Acho que a parte mais difícil ali foi no viaduto do Capanema ali. Você passa, desce, tem a baixada. Bom dia. Tem um radarzinho bem na subida ali. Aquele radarzinho ali foi onde eu encontrei o Leandro. E cara, nossa, eu senti... Foi aonde que como é que é? A respiração ficou ofegante. Então eu comecei a respirar pesado. Aí ali já é... Não, tava na boca do gol já. Passou dos 30 ali já. Já. Ali tava com 38 mais ou menos. Aí... Parecia que tinha uma pedra assim, sabe? Eu peguei e diminuí o ritmo. Diminui bastante mesmo. Terminei a subida. Aí você pega uma reta assim, sabe? Naquela reta ali, a respiração voltou ao normal. Botei ritmo de novo, só que tava muito difícil para manter o 7. Eu fiz 7 praticamente durante a prova inteira. 6,50, 7,10. Na reta eu tava mantendo 7. Naquela reta final ali começou a cair. 7,10, 7,20. Tava pesado a perna. Aí foi ali que a emoção começou a bater mais forte daí. Teu corpo começa Dá uma arrepiada, né? Dá uma arrepiada. Você começa a lacrimejar o olho. Você vê todo mundo gritando, torcendo. Na hora que você chega assim, eu vi a Kate ali na redonda ali, na rotatória. Na hora que você vê o portal lá na frente, puta merda, é muito massa. Então é aquele negócio. Quem tiver oportunidade, faz. Que é muito legal. Cara, isso que você falou de sensação de chegada. Eu tenho uma que a minha esposa estava grávida, carregando uma bolsa com Gatorade, as coisas lá. E nosso combinado era ela me esperar na chegada, ali na praça. E no fim, nessa época que eu fiz, não lembro que ano que era, a gente passava do lado do passeio público. Era uma retona que terminava no passeio público.
E quando chegou ali, eu tentando ligar pra ela, e ela tava ali, com um barrigão, uma bolsa, um cooler nos ombros. Tinha mais alguma coisa, você já tava ali se esforçando. Nossa, ali eu desandei. Aí já baixei o boné assim, que logo depois já era a chegada ali, né? Cruzava a canaleta, já pegava a direita e ali começava, já tinha muito fotógrafo, mas ali começava a ter mais. Então eu não vou me deixar tirar foto nesse estado. Olha, realmente é uma sensação, isso por si só, pra mim, já paga o custo de você participar, não o custo financeiro, né? O custo de dedicação. Dedicação, o tempo que você está investindo ali. Isso, pra mim isso já vai. Recomendo a maratona para todo mundo? Nesse sentido de experiência, com certeza. Mas desde que tenha tempo para treinar, se dedicar, entender como é que funciona esse jogo. Tem que caber na rotina, né? Exato. Então não é para todo mundo, mas quem tem condições físicas de fazer, faça aqui. É muito massa. A experiência é. Aí passou desse ponto, você começa a perceber que tem outras coisas, né? Não só outras provas, outras distâncias, mas outros tipos de experiências. No meu caso foi experimentar distâncias maiores em locais que normalmente as pessoas não vão correr, que nem descer a serra, 277 ali de madrugada, pegar uns estradões aí e só ir, ou marcar às vezes com alguém e fazer algo que você sozinho não faria, por medo ou sei lá. E aí, no meu caso, eu comecei a buscar esses tipos de experiências com a corrida. E não sei se você tem alguma outra coisa em mente, outra meta depois da maratona. Então, ó, você já voltou a treinar? Já, tô voltando devagarzinho. Comecei a correr com o amador, ainda estou mais amador, mas a gente continua nessa média de pessoas normais, sabe? Que infelizmente quando você pensa, vou correr para 4, pace de 4, pace de 5, porra, é surreal. Você precisa ter uma bagagem muito maior, né? Então... E um peso muito menor. Porra, e o peso muito menor, né? Então a meta para esse ano tá sendo bater o tempo da maratona. Eu terminei com 4 horas e 40, mais ou menos. Agora a meta é fazer abaixo de 4. É uma diferença bem grande. Eu vou começar a correr, começar a treinar agora no começo do ano já. Então eu tô fazendo mais academia agora para realmente dar uma fortalecida, dar um pouco mais de musculatura pro corpo, para depois começar a correr de novo. Ali por volta de abril, março, começar a colocar volume de novo, para ver se eu consigo bater o tempo das 4 horas. Não sei ainda, tá como meta, mas vamos ver, tem o ano inteiro ainda pela frente. Tem muita coisa ainda para descobrir como é que vai ser. E cada vez que você treina, você aprende uma coisa nova do teu corpo. Porra, reage melhor desse jeito, é melhor do outro. Hoje não é um treino planilhado. Não. Eu tinha corrido no final de semana. Aqui a gente estava querendo fazer 7 km, assim, começar a correr um pouco mais, uma distância um pouco mais longa. Então eu acabei reservando o final de semana para corrida. Um sábado ou domingo, geralmente faz mobilidade, e daí no outro dia faz corrida. Não era a distância, não estava planejado nem nada, mas eu sabia que a gente ia correr. Então, só por curiosidade, quanto que tá o pace aí agora? Ou médio ou agora? Agora o médio, 7,10. 8 km e 30. Zona 4, ó. Isso que dá para de correr. Coração. A gente tá 7,10?
7:10 agora. E a tua meta pra maratona era? Pra maratona que eu concluí, o pace que eu corri foi 7. Mais ou menos o que a gente tá aqui agora, exatamente. 7:10, 6:50. Por 4 horas e... 4 horas e 40 que eu fiz. Então a nova meta é fazer abaixo de 4 horas. Ou seja, um pace ali de 6:30, alguma coisa assim. Por aí. Uhum. Então, vou baixar aí quase 1.0 de pace. Descer de 7 para 6. E começar a acostumar o corpo com isso. Tentar fazer regenerativo para ver se o batimento baixa. Dar uma cortada de peso. Arrumar bem a alimentação. Que daí para correr vai fazer uma diferença muito grande. Se eu baixar, sei lá, 10 quilos. pô, são 10 quilos a menos por 4 horas, né? É muita diferença. Mas vamos ver. Tenho tido bastante dificuldade para perder peso por dia. Então, não tenho subido peso, não tenho caído, tenho ficado numa média ali. Na época que você corria mais vezes na semana, assim, entre quando você começou e o dia da prova, baixou muito peso? Ou de quando eu comecei pro dia da prova, eu baixei 4 quilos. Pra quando eu corria 6 meses. em 6 meses, 4 quilos. Mudou muito a alimentação? Não, a alimentação continua a mesma coisa. Foi realmente Era ruim antes? Não, eu já tava mantendo uma alimentação estável ali. Meu peso estava estável, sabe? Uhum. Mas eu não tinha realmente o gasto calórico. Então, se eu tava mantendo, a hora que eu comecei a fazer corrida, aí o meu gasto aumentou um pouquinho e diminuiu. Mas a minha alimentação sempre foi para manter peso, sabe? Uhum. Nunca fiz uma dieta muito restritiva. Até mesmo porque a mentalidade que a gente tenta ter lá em casa é um negócio mais de consciência. Pô, vou comer, tô sentindo fome, come um pouquinho mais. Aí você vai sentindo o corpo, sabe? Tentando identificar a saciedade. Uhum. Mas Nem pensa em seguir outro caminho para baixar mais peso. talvez, eu não sei ainda. Realmente, uma coisa que eu tenho consciência é que eu preciso baixar o peso. Mas não sei ainda como é que eu vou fazer com a alimentação. Esse é o principal. Na prática, sim, eu deveria cortar bastante, principalmente nos 3 primeiros meses, para eu conseguir baixar peso e depois mantenho, né? Mas esse é um grande desafio para mim, acho que maior que a maratona. Nigga the great, your whole style fall apart through my slunk and you stay venom in the verse, I don't bark, I hiss. Leak in the booth, leave the beat with a twist. Tongue lace slick with a double-edged flow. I speak slow, every word move like a throw. Cara, curiosidade minha, como que você fica, não só como você ficou depois da maratona, mas normalmente de um treino mais puxado assim, como é que é a tua fome depois? Cara, não tenho. Olha aí. Logo em seguida, não dá fome. Quanto tempo depois, mais ou menos? Depois, sei lá, fiz o longão. Vou dar o exemplo da maratona, pô. Terminei, era cedo ainda, perto do meio-dia. Aí, me afundei no sofá. Um dia. Na hora que eu terminei a prova, eu não tava conseguindo andar. Aí teve a Thaís lá, amiga da Kate, ela dá aula de pilates. Ela tinha aquelas botas de massagem, Sim. de pressão. Sim. Cara, fiz aquilo lá por uns 10 minutinhos, eu consegui voltar a andar. Pelo menos chegar em casa. Que legal. Tava ali na prova? Tava ali na prova, tá? Ela tava com uma assessoria ali. Aí, cheguei em casa, isso mais ou menos umas 2 horas depois da maratona. Ali que a fome foi começar a bater. Nossa. Aí a gente comprou aqueles frango assados, sabe, de final de semana. Sim.
com maionese, nossa, a gente acabou com aquele negócio. Cara, a Kate deve saber responder isso, mas eu só de pensar que o treino mais longo, a prova tá acabando, eu já tô com fome. Nossa. Agora, tô com fome. Nossa, me dá enjoo, cara, se eu começar a comer, se eu comer muito em cima, assim, sabe? Terminei a prova, não dá fome, dá enjoo. E eu percebo que não é nenhuma questão de ter mais ou menos nutrientes. Eu simplesmente tenho fome. Então vamos lá, a sessão. Tira esse adesivinho. Já comeram lá? Não. Então tira o adesivinho de baixo. Daí tem esse grande aqui. Destaca ele. Daí você vai expor aqui as algas. Opa, cuidado. Agora você puxa na pontinha aqui, ó, vai soltando ele pelo plástico. Espera, deixa eu pegar um prato. Não precisa, não cai nada. Ó, você puxa o plástico aqui, ele sai. Aí segura do outro lado. Vai soltandinho aqui para expor a alga. Puxa por aqui, ó. Ah, entendi. E do outro lado também. Aí, daí a alga fica crocante.